Olá, meus amigos do meu canal, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. É um prazer estar aqui com você para podermos mais uma vez comentarmos, falarmos, meditarmos sobre a palavra de Deus. Desde já quero aproveitar e pedir para você que está assistindo este canal, vá lá na descrição do canal, se inscreva, deixe o seu like, comente e ao se inscrever ative o sininho para estar recebendo em primeira mão tudo quanto for postado aqui neste canal. Hoje vamos entrar em um assunto, em um pequeno estudo onde eu farei de duas etapas. Vamos falar sobre os 10 mandamentos. O que você acha dos 10 mandamentos? Você conhece os 10 mandamentos? Você pratica os 10 mandamentos? O que aconteceu com os 10 mandamentos? Com aqueles 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, quando Moisés estava no Monte Sinai, escrito pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedras. O que aconteceu? Nós, nos dias de hoje, como nós vemos os 10 mandamentos que Deus deu para o seu servo Moisés? É um assunto muito interessante. Você conhece os 10 mandamentos? Será que você pratica os mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos escritos na tábua, é interessante que eles foram divididos, se você analisar, são divididos em 2 etapas. Primeiro, Deus entrega o mandamento que é o dever do homem com Deus. Isso são até o 4º mandamento. E outros 6 mandamentos é o dever do homem para com o seu próximo. E nós vamos fazer em 2 etapas esse estudo. E eu quero convidar você para a gente poder discorrer um pouco sobre os mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Você conhece eles? Então vamos hoje falar primeiro sobre os 4 mandamentos. Estes 4 mandamentos são os mandamentos que mostram o dever do homem para com Deus. O primeiro mandamento é: não terá outro deuses diante de ti. É muito interessante quando nós falamos isso, não terá outro Deus diante de ti. O segundo mandamento é: não fará para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento é o sábado. Nós vamos falar hoje sobre estes 4 mandamentos. Primeiro vamos falar o primeiro mandamento. Ele disse primeiro, o primeiro mandamento testemunha a singularidade e a exclusividade de Deus. Ou seja, não há lugar para outro Deus, para competição. Por isso Deus deixa bem claro: não terá outro Deus diante de ti. E é muito interessante a questão de não ter outro Deus diante de ti. Quando fala em não ter outro Deus diante de Deus, Deus está pedindo toda a prioridade a Ele, não tem competição. Mas nós vemos que o ser humano, ele coloca muitos deuses diante de Deus. Como assim? Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, as pessoas que amam dinheiro, o trabalho, até mesmo outras pessoas. Há várias formas de pessoas terem outros deuses diante dela, aonde tomam e ocupam o lugar de Deus. A sua prioridade, em primeiro lugar, está nisso, não está diante dela verdadeiramente Deus. Tem gente que fez o dinheiro como seu Deus. Tem gente que usa, às vezes, o carro, a sua posição,
diversas formas nós vemos pessoas que substituem a divindade de Deus com coisas terrenas. Em Mateus, Jesus dá um exemplo para a gente aqui em Mateus 24, 6 e verso 24. Jesus dá um bom exemplo a nós. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus diz aqui em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará ao outro. Podeis servir a Deus, a Mamon. Isso quer dizer, esse Deus, a Mamon que ele está falando aqui, sobre os 10 mandamentos, esse Deus, o significado deste nome quer dizer riqueza, é o Deus da riqueza. E o que nós vemos são pessoas que elas estão amando a riqueza, estão colocando a riqueza em primeiro lugar. Então, lembre disso, tudo que você prioriza à frente de Deus, você toma como uma divindade na sua vida. Vamos para: não fará para ti imagem de escultura. Olha que interessante, não fará para ti imagem de escultura. Aí ele diz assim: nem daqui está no céu, e nem daqui está na terra, embaixo da terra, em qualquer lugar. Não deve se usar, imagem de escultura, isso é claro. E nós praticamos isso. Por exemplo, nós vemos aí pessoas que tem um pedaço de pau, um pedaço de ferro. Já foram na minha casa, por exemplo, com um pedacinho de ferro, como se fosse um troféuzinho, e na ponta uma pomba dizendo que era o Espírito Santo. É uma idolatria, é algo que está abominável diante de Deus. Eu pegar aqui um crucifixo com um Jesus crucificado, de maneira nenhuma devo fazer isso. Não tomar imagem nem que está no céu, nem embaixo da terra, em lugar nenhum. Não devemos adorar a imagens. Não devemos fazer imagens de escultura e adorá-la. Ainda que dizemos esse é o Cristo, como nós vemos esse costume no catolicismo. No catolicismo há muito esta prática. E isso é abominável diante dos olhos de Deus. Então nós aprendemos que não devemos priorizar o dinheiro, a riqueza, ou nada que venha estar substituindo o lugar de Deus em nossa vida. E também não devemos pôr a nossa fé em imagens que são criadas por mão humana. Tanto faz de uma imagem terrena, como imagem que representa um ser celestial. Então não adianta vir, não, isso aqui é o Espírito Santo, isso aqui é a imagem de Jesus Cristo. Ninguém vai fazer Deus porque nunca ninguém viu. Mas nós sabemos que isso é abominável diante dos olhos de Deus. O terceiro mandamento que nós vamos falar é: não tomarás o nome do Senhor em vão. É muito interessante este não tomará o nome do Senhor em vão. Por quê? O nome do Senhor, ele deve ser santificado. Tem pessoas que a todo momento estão falando o nome do Senhor. Todo momento está blasfemando. Você sabia que os escritores, os escribas, os judeus, os escribas, toda vez que eles iam escrever o nome de Deus, eles tomavam banho, ninguém pronunciava o nome de Deus assim não. Hoje nós vemos o nome de Deus aí, falando em qualquer lugar, toda hora a pessoa pronunciando o nome de Deus, usando o nome de Deus em vão. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, como é que nós iniciamos? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Então nós temos que pôr em mente isso, aprender a respeitar o nome de Deus, aprendermos que não devemos sair por aí dizendo coisa em nome de Deus, não. Por quê? Não tomarás o nome do Senhor em vão. E o que nós vemos é muitas pessoas que juram em nome de Deus e estão falando aí em nome de Deus à vontade. E isso é um grande perigo. Não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Vamos para o quarto mandamento. E aqui é algo que eu quero
para não ficar muito longo esse vídeo. Então, encerrar para o vídeo não ficar longo. Então, dos 10, na verdade, nós vemos no Novo Testamento que Jesus, ele nos pede apenas para guardar 9 e não guardar os 10, mas os 9. Você não vê Jesus dizendo para guardar o sábado, mas você vê tanto Jesus como os apóstolos falando sobre a idolatria, falando sobre a prostituição, sobre santificar o nome do Senhor, sobre ter o Senhor como prioridade na sua vida. Mas quando chega no 4º mandamento, nós não vamos ver eles dando menção sobre o 4º mandamento no Novo Testamento. No Novo Testamento, então, nós vamos ver que é aplicado apenas 9 mandamentos. 9 mandamentos. Não chega, né? Você não vai ver tanto apóstolos como Jesus falando sobre o sábado. Tanto que Jesus diz ser o Senhor do sábado, diz que o Pai trabalha de sábado, né? Mas ao decorrer de não terá outro Deus diante de ti, é fato. Paulo diz para fugir da idolatria, diz que só o Senhor é Deus, não há outro fora dele. Não tomar o nome do Senhor, mas santificar o nome do Senhor. Isso nós vemos também. Não fazer imagens de escultura, isso é fato. E nós vemos quando Paulo chega na cidade de Atenas, que está lá em Atos capítulo 17, onde existem vários altares com deuses, imagens e os nomes de deuses. Mas quando chega diante do altar de Deus, de Jeová, está lá ao Deus desconhecido. Então nós vemos que Paulo, né, fala sobre a idolatria, fala sobre não fazer imagem de escultura, fugir da idolatria, fala o próprio Jesus deu ensinamento sobre honrar e santificar o nome do Senhor. Mas quando chega no 4º mandamento, nós não vemos menção alguma em tanto os gentios como até mesmo aos próprios judeus. Jesus, ele fala a questão disso aos judeus, sobre não guardar o 4º mandamento, entendeu? Se tem algum que guarda, nós vamos lá para Romanos 13, que diz que 14, que não devemos fazer questão de dia, se alguém come, se alguém não come, amém, se guardam. Mas nós vemos que no Novo Testamento nos é ensinado e é citado, mas os 9 dos 10 mandamentos. Então vamos deixar esta pequena parte para não ficar um vídeo muito longo. E na próxima etapa estaremos falando sobre os 6 mandamentos. Estes 4 primeiros mandamentos é a obrigação do homem para com Deus. E os 6 mandamentos nós vamos falar a obrigação do homem para com o seu próximo. Amém? Curta, compartilhe o nosso canal aí, o nosso trabalho. E desejo desde já a todos, fiquem na paz do Senhor.